Então, eu tive que interromper novamente o vídeo. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, é o atendimento dos médicos. Então, tem gente que quer se livrar logo de você e tem outros que não levam em consideração também as coisas que você fala. O corpo é seu, o organismo é seu, entendeu? E você sabe como é que seu corpo funciona, você sabe quando você não está bem. E você vai lá para o médico, seja lá quem for que for lhe atender, você fala dos seus sintomas e parece que o cara não tá nem aí para o que você tá falando, entendeu? Por exemplo, por conta das crises de ansiedade que eu tive problemas de pressão. E problemas de pressão mexem com o ritmo do coração, né? E algumas vezes eu fui parar nesses hospitais e eu dizia, cara, eu tô sentindo uma dorzinha no coração. E eu tenho alguma coisa errada. Eu tô sentindo uma dorzinha aqui, eu não sei o que é. E eu falei com uma médica. E ela era uma clínica geral, tá certo? E eu falando com essa médica, ela me escutou, tá certo? Ela fez uns exames ali e eu pedi para ela fazer um eletrocardiograma, tá? Porque se tivesse alguma coisa errada com o meu coração, o eletrocardiograma poderia dizer com mais acuridade do que ela. Ela apenas pegou um estetoscópio, escutou, ela apenas mediu a minha pressão, voltou para a cadeira dela, conversou um pouco comigo, entendeu? E eu disse, doutora, a senhora poderia, por favor, me passar um eletrocardiograma? Porque se eu tiver com algum problema, o eletrocardiograma vai dizer, né? E ela olhou para mim assim, bem séria, e ela disse, eu não vejo, não há recomendação para isso. Aí eu disse, mas doutor, eu estou pedindo para fazer o eletrocardiograma, porque se eu tiver com algum problema, eu acho que o eletrocardiograma vai apontar com mais facilidade e com mais eficiência. Seja lá o que for que eu tenho. E ela disse assim para mim, não, não existe prescrição para isso, é, não existe necessidade disso. Não foi bem essa palavra que ela usou, sabe? Foi outra. Ela disse, não precisa disso aí. Eu disse, mas doutora, o eletro ele é melhor. E ela bateu o pé que eu não ia fazer o eletrocardiograma. E eu fiquei muito chateado com aquilo, sabe? E passado um tempo, isso foi no Hospital Geral de Areias, tá? E passado um tempo, eu fui atendido de novo no Hospital Geral de Areias, agora já era uma outra médica. Aí eu contei que eu estava sentindo uma dorzinha no peito e tudo mais. E eu pedi para fazer um eletrocardiograma e eles me autorizaram, tá certo? Eu fiz esse eletrocardiograma e o que apareceu foi o seguinte: eu já tinha feito outros eletrocardiogramas em outros lugares e não tinha aparecido nada. Mas a questão do. Eu não sei como é que funciona o eletrocardiograma, mas uma coisa que eu penso é o seguinte: se no momento que você está se sentindo bem, você faz o eletro, então não vai aparecer nada. Talvez não apareça nada de acordo com o problema, tá? Mas se você não. No momento que você vai fazer o eletrocardiograma, se você estiver bem, então vai aparecer o problema. Então, nesse dia que a doutora me autorizou fazer o eletrocardiograma, eu não estava bem, eu estava sentindo uma dorzinha no peito. E quando eu cheguei lá, eu fiz o exame. Elas constataram que um dos ventrículos do meu coração, o de saída, ele estava fazendo força demais para bombear o sangue. E aí, elas conseguiram identificar o motivo de estar sentindo aquela dorzinha no peito. Porque eu tinha um ventrículo que estava trabalhando demais. E aí elas me passaram uma medicação, eu usei, e depois disso elas me mandaram procurar um cardiologista. E eu procurei um cardiologista numa clínica paga do bairro do Ibura, aqui em Recife. Tá? Eu não quero falar o nome da clínica, tá? Eu não vou falar o nome do doutor. Mas a minha experiência com esse médico também não foi boa, tá? Porque, tipo assim, eu sou um cara curioso, eu leio as coisas, entendeu? Eu pesquiso. E antes de eu ser atendido por ele, eu fiz alguns exames de sangue, tá certo? Vi as minhas taxas lá, um monte de coisa. E eu saí pesquisando na internet o que cada uma daquelas coisas significavam. E eu vi onde é que estava havendo algum desequilíbrio no meu organismo e tudo mais. E eu fui lá falar com esse médico cardiologista. Ele fez um exame parecido com ultrassom.
no coração. Ele disse que meu coração estava bom, que estava normal, que não tinha nada de errado, entendeu? E aí eu fui conversar com ele. Uma dessas conversas eu comecei a perguntar a respeito das coisas que tinham lá no exame de sangue. E aí meio que entrei num debate com ele, porque ele falava umas coisas que não combinavam com algumas coisas que eu tinha lido a respeito. Foi na internet, tá? Não dá pra confiar 100% na internet. Mas assim, eu li a respeito das minhas taxas e tudo mais, e por ter lido a respeito dos níveis das taxas que tem no exame de sangue para várias coisas, existe um nível que é considerado normal, existe outro nível que é considerado muito baixo, muito alto, existem coisas que podem dar a indicar que seja determinado, se você está com uma taxa tal em determinado componente do seu organismo, isso dá a entender que pode ser um determinado problema, entendeu? E eu comecei a questionar ele a respeito dessas coisas. E aí o que é que aconteceu? A gente começou a discutir, porque ele era aquele tipo de médico que eu não sei, sabe? Parece que os médicos antigos eles eram um tipo de médico que você chegava, falava os sintomas e aí como não se falava mais nada, ele simplesmente era isso, isso e pronto, e acabou, entendeu? Mas eu cheguei questionando, eu cheguei perguntando, essa taxa aqui, isso aqui, ele na internet que esse problema pode ser isso, aquilo, outro, pá, pá, pá. E ele acabou, digamos assim, ficando meio esquentadinho comigo, sabe? Porque eu acabei questionando ele algumas coisas. Mas assim, conversa vai, conversa vem, ele me passou alguns medicamentos, tá? É, ele me passou um medicamento lá que eu pedi, porque teve uma taxa que eu vi lá que eu fiquei desconfiado que eu tava com alguma infecção no sangue. E eu de fato eu tava. E eu passei pra ele, pedi pra ele passar um remédio pra mim. Ele não queria passar esse remédio, mas ele passou. Tá bom. E eu usei o remédio. Eu li a bula antes. No remédio, na bula dizia que apenas 0,01% da população sente os efeitos colaterais. E eu tomei esse remédio. Eu não me lembro o nome direito, cara, mas é pra combater infecções, entendeu? No organismo da pessoa, tá? Parece que é o nitazoxanida. É alguma coisa assim, é o nitazoxanida. Eu não sei a pronúncia correta, mas é quase isso, tá bom? E ele me passou esse remédio e eu tomei. E cara, foi uma das vezes que eu mais passei mal na minha vida, entendeu? Tipo, eu não sei o que foi que aquele negócio deu em mim, que eu tive uma vontade de vomitar muito forte. E eu vomitei 4 jatos assim, entendeu? Um atrás do outro. Botei as 2 cápsulas do remédio pra fora. E, tipo, cada vomitada que eu dava parecia que eu tinha levado um soco do Mike Tyson na boca do estômago. E depois dessa situação, né, depois de eu ter vomitado, eu voltei ao normal, eu voltei a me sentir melhor. E aí eu fui procurar ele e eu contei a situação. E ele disse pra mim que era psicológico. Não, é psicológico. Cara, não era psicológico, porque tipo, eu tava de boa com o remédio que ele tinha passado. Então não era psicológico, eu tava bem com a situação. Eu tomei, então passei mal. Foi uma reação do meu organismo. E ele ficou batendo na tecla de que era psicológico. Aí depois ele fez um deboche comigo. Ele passou pra mim um remédio para infecção que é para bebês. Ele disse assim: se você passar mal agora com esse remédio aqui, meu amigo, não sei mais o que dizer, porque isso aqui é para criança. E ele passou pra mim, entendeu? Eu nem me lembro se eu tomei esse remédio ou não, entendeu? Mas assim, o fato que eu tô questionando agora, o ponto que eu questiono é esse atendimento. Do pessoal não ouvir você. Sabe, a gente tá numa época hoje que o conhecimento ele tá aberto, né? Principalmente na internet. Então se você pega um exame de sangue e você vai pesquisar o que é cada componente do seu organismo que está ali, cada taxa, se está alto, se está baixo, se está num nível normal, o que pode causar aquilo, então você vai ter o que perguntar. Então você chega lá no médico tendo o que perguntar, entendeu? Você tem coisas para você questionar, para você perguntar e tudo mais. Então você não vai ficar somente falando, eu tô com isso, isso e isso, e vai escutar o cara falar, então toma esse remédio aqui. Não é isso. Comigo, pelo menos comigo, não foi. E eu cheguei falando, questionei, o médico ficou meio agitadinho comigo, sabe, meio irritadinho. E essas situações acabaram acontecendo.
Isso foi numa clínica particular lá do bairro do Ibura. Passei por situações assim no Hospital Geral de Areias, onde a médica se recusou a fazer eletrocardiograma e eu estava precisando fazer um eletrocardiograma, ela se negou, ela bateu o pé, ela ficou com raiva, deu pra ver isso no rosto dela, a moça ficou com raiva da minha insistência em fazer o eletrocardiograma. Ela ficou com raiva, uma médica. Os médicos estão ali para facilitar a vida das pessoas. Eles não estão ali para complicar a vida das pessoas. Ela se negou a fazer o eletrocardiograma. Ela bateu o pé e disse que não ia fazer, porque disse que não era recomendado, que não havia recomendação para isso. E eu perguntei, mas doutora, não há recomendação de quem? É o seu superior? É alguém acima da senhora? Ela disse, não, sou eu mesmo que estou vendo que não há recomendação para isso. Eu, poxa doutora, mas assim, com todo respeito, o exame vai ver melhor do que a senhora. Então, por favor, deixa eu fazer o exame. Ele disse, não, porque não tem recomendação. Ela bateu o pé, me olhou de um jeito bem frio. E eu fiquei... quase que eu chamo um palavrão aqui, ó. Eu fiquei muito chateado com aquela situação e me retirei dali. Mas tempos depois eu voltei no Hospital Geral de Areias, fiz um eletrocardiograma e sim, eu estava com um problema no ventrículo. Sabe quando deu a vontade de fazer o quê? Deu vontade de pegar lá o resultado do exame e esfregar na cara dessa doutora. Com todo respeito, tá bom? Mas deu vontade de esfregar na cara dela. Porque eu tava assim com um problema e ela se negou a me escutar. Eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu organismo, eu sei quando eu não tô bem. E ela disse que não era, que eu não tinha problema nenhum. E que não havia recomendação. Já pensou numa parada dessa? Não havia recomendação e você passando mal, cara? Pois é, cansativo, né? Então eu tive esse problema com essa médica no Hospital Geral de Areias, tive problema com um médico numa clínica particular do bairro do Ibura e tive também problemas com médicos com péssimo humor nas UPAs, entendeu? Teve uma médica lá que eu fui atendido e eu aprendi, por exemplo, de médicos pela internet, que quando você vai aferir a sua pressão, é bom você fazer isso 3 vezes, para você poder ter uma média, né? E quando eu cheguei lá, a médica, ela aferiu a minha pressão uma vez e ela disse que estava normal e tudo bem, mas eu não estava passando bem. E aí eu pedi para ela tirar uma segunda vez e ela se irritou por eu pedir para ela medir a minha pressão uma segunda vez. Ela se irritou por eu pedir para ela medir a pressão uma segunda vez. Eu disse para ela, doutora, eu quando estou em casa, a minha pressão eu vejo ela 3 vezes. E ela se recusou, não, eu já vi que a sua pressão tá boa, você não precisa medir de novo não. Mas doutora, só mais uma vez. Ela disse não. E com cara de brava, porque eu tinha pedido isso uma segunda vez. Cansativo, né? Esse tipo de profissional. Outra vez eu fui atendido por um médico lá e eu não estava passando bem. E eu passei pela triagem, a triagem faz um documento com as coisas que você está dizendo, eles põem lá os resultados deles da triagem e mandam lá pro médico. O médico pega a sua ficha e vai lhe atender. E eu fui atendido por esse médico. Ele lá me atendendo e tudo mais, ele disse, mas você tá bem? Eu disse, tô não, doutor, não tô me sentindo bem. Eu preciso passar na frente. Ele olhou para mim e ele disse assim, eu não vou passar você na frente. Você não é o tipo que eu passaria na frente. Mas tem uma clínica, tem um hospital aqui perto, ele me disse, isso foi na UPA da Imbiribeira. Aliás, foi na UPA de Lagoa Encantada. E ele disse pra mim, você vai no hospital que tá aqui perto, ele me falou lá o nome do hospital e você vai lá. Eu disse, mas doutor, eu já tô aqui, eu não tô me sentindo bem. Não custa nada o senhor passar. E ele disse, não, eu não vou passar você na frente, tá bom? E ele bateu o pé lá e disse que eu não ia passar. Então, tipo, você encontra um atendimento de pessoas que estão de mau humor. Você encontra algumas vezes, né, não falo todas, mas algumas vezes você encontra um atendimento de pessoas que estão com mau humor e que estão muito apressadas em se livrar de você. Mau humor, pressa, às vezes não presta atenção. Muitos não levam em consideração aquilo que você está falando sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio organismo, tá? Também já aconteceu uma situação de eu chegar no hospital com um problema de ansiedade e a médica me passou um remédio lá, tá? E o remédio foi tão forte que eu simplesmente não conseguia ficar de pé.
Tipo, eu andava e os meus joelhos dobravam. Eu não conseguia ficar de pé. E eu cheguei para essa médica, eu pedi um leito para eu poder me deitar e ela disse que não tinha leito no hospital para eu poder me deitar. Falta de equipamento nos hospitais. E olha, deixa eu dizer uma coisa, a UPA estava quase vazia. Era de madrugada, inclusive, era mais de 2 horas da manhã, eu na UPA sendo atendido. Aliás, já era mais de 1 hora da manhã, eu sendo atendido na UPA, quase vazia a UPA, e a médica chegou para mim e disse que não tinha leito para uma pessoa ali no estado que eu estava se deitar. Eu precisava me deitar, porque eu estava sentindo uma sensação, por conta do remédio, né? De muita fraqueza no corpo, eu não estava conseguindo me manter em pé direito. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui andando até a porta da UPA e me deitei na porta da UPA. Passei quase 1 hora dormindo, mais ou menos uns 40 minutos deitado, até o efeito daquele negócio passar. Quando passou, eu chamei um táxi e fui embora. Mas não tinha leito. E olha, a UPA estava quase vazia, quase vazia. E eu passei por essa situação. Então, você encontra nas UPAs profissionais que têm pressa, profissionais que não escutam o que você diz, profissionais que se recusam a fazer exames que você vê que você sente que você está precisando fazer aquele exame e eles se negam a fazer, tá? E você vê profissionais que ficam até com birra com você quando você questiona, quando você pergunta muito, entendeu? É complicado isso aí. Também tive outros problemas. Outro problema que você encontra aqui nas UPAs e nos hospitais aqui do bairro do Psep, tipo Hospital Geral de Areias e qualquer outra UPA, por exemplo, em relação a exames de sangue. Eu já cheguei, por exemplo, no Hospital Geral de Areias a pedir exame de sangue e escutei aquela velha desculpa, mas não tem recomendação para isso. Eu olhei assim, por que não tem recomendação? A doutora, não, porque não tem recomendação. Mas não tem recomendação por quê? Porque eu não quero. Eu disse, mas doutora, veja só, com o exame de sangue, a senhora vai poder ler melhor o meu organismo, porque o exame de sangue vai dizer o que eu tenho. E ela disse que não ia fazer. Ao passo que no hospital, nesse mesmo dia, chegou uma pessoa com um problema menos sério que o meu, e ela passou o exame de sangue pro cara. Eu olhei assim, cara, sinceramente, eu fiquei sem palavras. Tipo, a pessoa chegou com um problema menor do que o meu, e foi atendida. E eu, com um problema lá mais sério, não fui. E eu disse, se a senhora fizer o exame de sangue, o exame vai contar como está o meu organismo. E a senhora vai poder entender melhor o que está acontecendo. E ela disse que não ia fazer porque não havia recomendação. Aí, já pensou? E aí, outro problema que você encontra em relação ao exame de sangue, demora para sair o exame de sangue, tá? Quando você faz o exame de sangue nesses hospitais, tipo Hospital Geral de Areias, nas UPAs, qualquer uma delas, é uma coisa que demora 3, 4 horas para sair um exame de sangue. Cara, uma vez eu vi uma reportagem de um lugar lá nos Estados Unidos, onde o pessoal fazia exame de sangue e saía em minutos. Tinha uma máquina lá que fazia o exame de sangue do pessoal e saía em minutos. Quando eu falo minutos, é coisa de 10, 20 minutos. Saía o exame de sangue da pessoa. Por que a gente não tem esse tipo de tecnologia aqui em Recife? Por que as máquinas lá que processam o sangue, que fazem os exames, demoram tanto? Demoram 4, 5 horas às vezes para sair um exame. Às vezes 3 horas, vai? Quando na verdade existem equipamentos aí muito mais avançados que em questão de menos de 1 hora teu exame de sangue está pronto. Por que o governo do estado, por que a cidade de Recife, por que o governo federal não importa esse tipo de maquinário para cá, para o Brasil, para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife? Cara, um exame de sangue sai com minutos, menos de 1 hora. É uma evolução muito grande. Mas aqui, a gente já está esperando 3, 4, 5 horas para um exame de sangue sair. Então é muito tempo, entendeu? Então tive esses problemas. Primeiro, você encontra essa questão da superlotação de UPAs e de hospitais. Existem horários que são melhores, sabe? Me parece que quando você chega de madrugada, é melhor para você ser atendido. Tem bem menos pessoas, entendeu? E também de acordo com a UPA, né? Então, para mim, esse problema de superlotação, ele resolve com o que eu disse, né? Multiplicando as UPAs, construindo mais hospitais, mais UPAs, contratando mais profissionais, criando um projeto de clínicos gerais de tenda,
tá certo? Botando umas tendas nos hospitais com os clínicos para as pessoas serem atendidas mais rápidas. Resolve construindo hospitais não apenas com térreo, mas com vários andares, com várias especialidades, com clínicos talvez em todos eles, para o atendimento correr mais rápido, entendeu? Outra coisa que resolve essa questão da, da quantidade de pessoas, de ter muita gente, talvez é a triagem também. Talvez o sistema de triagem precisa ser refeito, entendeu? Para melhorar a questão do atendimento, né? Talvez uma quarta pulseirinha aí, a pulseirinha laranja, talvez seja necessário, né? Pessoas com crise de ansiedade, pessoas com crise de pânico, pessoas com problema de pressão alta, passa logo. Porque o que desencadeia isso pode ser um fator emocional, mas às vezes pode ser coração e você não sabe, entendeu? Então essas pessoas precisam de atendimento urgente também, entendeu? Embora não seja um nível vermelho. E também precisa de mais clínicos, né, para esses lugares, nas UPAs e nos